A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês nessa noite. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra, um estudo da palavra, para que nós venhamos meditar e aprender, a doutrina da palavra. Hoje é sobre a doutrina, aqui em 1 Coríntios, do versículo 5 até o 13, vai falar sobre a imoralidade na igreja, É uma palavra de doutrina, de ensino, para que nós venhamos aprender. Como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui estava tendo muito escândalo, muita fornicação entre a igreja, o povo de Coríntios ali. E Paulo enviou uma carta a respeito, como se deve tratar esse assunto, que é o assunto do pecado, É gravíssimo, e principalmente o povo que se denomina o povo de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, meus irmãos. A imoralidade na igreja. Diz assim a palavra. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se vê, como haver a quem abuse da mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vos e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Ou seja, essa palavra jactância quer dizer, a avareza, a vaidade, a soberba, o orgulho, Pessoa que se acha. Então ele está falando sobre isso. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Quer dizer, uma nova criatura. Deixa o velho homem para trás, a natureza pecaminosa, Porque se está em Cristo, uma nova criatura é. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, ou seja, com aquelas práticas antigas, Antes da gente se converter, antes da gente conhecer a Deus, a Jesus. Nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. E concluindo aqui, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Palavra forte, fiel e verdadeira, Essa é a palavra do Senhor. A palavra que afronta, o pecado que está sobre o ser humano. Então a palavra ela já responde por si mesma, Tinha tal imoralidade na igreja, Nesse tempo aqui em Coríntios, que estava falando que nem se havia quem estava lá fora no mundo, quem nem conhecia a palavra praticava tal ato como esse estava praticando, sendo conhecedor da palavra, Então, meus irmãos, aqui é uma repreensão para que nós possamos entender que essa palavra nos fala, que onde tiver o ser humano vai ter a falha, vai ter o pecado, mas para que aqueles que agem corretamente, aqueles que verdadeiramente nasceu em Cristo, os repreenda, Porque esses são conhecedores da verdade e faziam umas devassidades dessas, O filho abusando da mulher do seu pai. É terrível, Então, para que não fique escandalizado, mas que saiba que o pecado ele vem, ele causa a morte física e a espiritual, E todo tipo de imoralidade e avareza ela é banida.
como o Paulo falou. Porque se a gente fosse ver o que estava lá fora, nós tínhamos que sair do mundo, né? Nós temos que ser luz e sal nesse mundo, como Jesus nos falou. Vós sois a luz e o sal nesse mundo. Então, meus irmãos, para que não fique surpreso, mas que infelizmente a palavra diz lá, e na palavra da Páscoa diz: até importa que entre vocês haja heresia, para que aqueles que o ajam corretamente os repreendam, né? Então, desse se afaste que diz ser irmão, ser conhecedor da palavra, e continua praticando a avareza, os pecados sexuais, tudo pior ainda dos que os gentios lá de fora, porque se diz o gentio aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não entregou a vida a Cristo, né? Então aqui está falando das pessoas que entregaram, que confessaram, que desceram as águas. Então fica essa palavra para meditação, tá bom? Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.